Projeto Rafeiro apresenta Eu Quero Ser Feliz Agora, com o missionário redentorista Padre Rafael Vieira. Oi, gente, hoje é terça-feira, dia 5 de agosto, nós estamos aqui de volta, insistindo no slogan maravilhoso do nosso podcast, do Rafeiro, que é A gente precisa ser feliz agora. E eu estava pensando em algumas experiências que nos mostram assim concretamente como a gente pode encontrar a felicidade rapidamente. Aí eu pensei numa situação que cada vez que eu experimento, eu encontro a felicidade. Então eu dou um testemunho aqui para vocês e penso que ela pode nos inspirar, que é quando a gente pode fazer algo de bom para alguém sem contar para ninguém. Nem a própria pessoa precisa saber que foi a gente que fez. Ai, gente, isso é uma felicidade tão grande. Essa que não é propagada, essa que a gente não faz propaganda dela, sabe? Fazer algo para alguém e não contar para os outros, nem para a própria pessoa, mas fazer algo bom por ela. Essa é uma experiência que eu garanto para vocês, traz uma felicidade imediata, porque só a gente recebe toda aquela carga de gratidão de Deus, sabe? Então todas as vezes que tentei fazer isso, e eu procuro cada vez que posso fazer, não estou me colocando como exemplo de nada, tá? Mas estou querendo apontar para todos nós que quando a gente faz o bem sem fazer propaganda, a gente recebe uma sobrecarga, sabe? Uma grande resposta de felicidade em nossa vida. O evangelho dessa terça-feira é uma passagem de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas. O vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Minha irmã e meu irmão que comigo meditam todos os dias. Essa passagem de Jesus caminhando sobre as águas, para alguns estudiosos do Evangelho de Jesus, da Sagrada Escritura, representa o mar, representa o mal. A água do mar representaria o mal. E aí, para esses estudiosos, Jesus caminha sobre a água, quer dizer, Jesus vence
a lógica da água, a lógica do mal. É por isso que ele passa por cima e não afunda. E quando Pedro, querendo também fazer a mesma experiência de Jesus, e que Jesus prontamente responde que ele pode fazer a mesma experiência, quando ele, sofrendo o pavor do vento e o do medo, ele começa a afundar. Quer dizer, ele já começa a perder para o mal. Jesus não perde para o mal, ele vence o mal. E o Pedro não. Pelo medo, pelo pavor, ele começa a perder para o mal e começa a afundar. E aí, aquela palavra do Pedro, salva-me, Senhor. Quer dizer, é sempre esse pedido que nós repetimos o tempo todo quando o mal nos vence. E Jesus vence o mal o tempo todo. Mas ele diz para o Pedro que ele está perdendo para o mal por falta de fé. Olha que importante. Por falta de fé. Por que duvidaste? Então, ao ouvir esse evangelho de hoje, recordar essa passagem, vamos lembrar que Jesus vence o mal sempre e que ele pede que nós sejamos também capazes de vencer o mal pela fé, pela bondade, fazendo o contrário do que o mal quer, fazendo o bem. Rezemos por nós e por nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta e eu espero por você. E agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, eu invoco uma bênção especial para você e para sua família nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.